Meus queridos, graça e paz, meus irmãos, que alegria mais uma vez poder estar de volta e com mais um tema de Mateus capítulo 24. Meu muito obrigado para você, por você ter se inscrito, por você estar assistindo, por você ter dado like e compartilhar, eu te agradeço de coração. Mateus capítulo 24 e hoje é o versículo 35 que diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, o foco é na primeira frase do versículo, porque o sistema religioso usa deste versículo, desta frase, para afirmar que os céus e a terra serão destruídos. Vão deixar de existir esta terra e este céu que você consegue enxergar com teus olhos. Um dia vai deixar de existir para dar lugar a um outro céu, uma outra terra, algo próximo disso. Assim eles ensinam. Mas vamos analisar, respeitando a exegese e a hermenêutica, a interpretação deste livro que é maravilhoso. Meus irmãos, primeira coisa que nós temos que respeitar é o contexto. Se você lembrar do vídeo passado, o versículo 34 diz que todas essas coisas aconteceriam naquela geração. Primeira coisa. Se você analisar, por exemplo, o versículo 14, diz que quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo, oikomene, o mundo daquela época, chegaria o fim. Isso aconteceria. Nós vimos em Romanos 10, 18, Colossenses 1, 23, que o evangelho alcançou aquele mundo oikomene no primeiro século. Então a primeira coisa é o contexto. O contexto diz que o cumprimento do versículo 35 seria naquela geração. Agora a segunda coisa que nós temos que observar, olha para você ver Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, Apocalipse, deixa eu encontrar o capítulo certinho aqui, 21, tá? Versículo 1 e 2 diz assim: e vi um novo céu e a nova terra. Veja se não tem conexão com Mateus 24. Teve um moço que teve coragem de falar comigo que Mateus 24 não tem nada a ver com Apocalipse. Aí eu perguntei a ele, Apocalipse 1,7 está dentro de Mateus 24? Que fala da vinda de Jesus? Aí ele não soube me responder. Meu irmão, isso não tem nome para isso. Não tem nome. Isso aí nem nome tem. É só mesmo na mente de um religioso para pensar. E quando eu falo religioso, é no sentido pejorativo, para pensar umas aberrações dessa aí. Apocalipse 21, versículo 1 e 2 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí versículo 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Se for só para analisar isso aqui, irmãos, olha só que os céus e a terra não existem, mas Jerusalém desce do céu. Mas se não existe para descer do céu, irmãos, para nós em graça não temos dificuldade nenhuma com isso. Agora imagine que embaraço que o sistema religioso se encontra. É por isso que eles não ensinam isso na escola dominical, nos cultos de ensinos. Eles passam vazado nisso porque infelizmente eles sabem que não tem fundamento nenhum as ideologias deles. Mas muito bem, em que sentido que os céus e a terra passou, João está falando? Que ele viu, eu vi um novo céu e a nova terra. Aí ele está dizendo, do céu desceu a nova Jerusalém, a santa cidade, a nova Jerusalém. De que João está falando? Aí, irmãos, meus irmãos, você vai ler Hebreus, olha como Hebreus explica toda a situação. Porque não tem nada a ver com céu e terra no sentido físico. Mateus 24, versículo 35, não está falando do céu e a terra no sentido físico, meu irmão. Pelo amor de Deus. Hebreus 12, versículo 22. Mas chegaste ao monte Sião
e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Por que o escritor aos Hebreus está dizendo que os judeus convertidos, né, a Cristo já tinha chegado? Porque eles tinham entendido a nova aliança. Porque o céu e a terra que ia passar aqui é uma linguagem que foi usada para aquele sistema da lei mosaica. A antiga aliança iria passar. É isso que o texto está dizendo. Aí continua lendo, versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. E o Deus, o juízo de todos os espíritos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Olha só, irmão. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz que moveu então a terra, olha só, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Vamos ver. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. É terra e céu físico ou a antiga aliança que seria removida? Versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Ou seja, ia ser implantado o reino de Deus, ia ser implantado a graça, a nova aliança, e a antiga seria removida. Não vou ler agora, mas eu peço você para ler Hebreus capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. Está claro que seria removido, não é a terra e céu no sentido físico, e sim, como o texto está dizendo, a antiga aliança que seria removida. Observe que dentro da remoção, né, foi removido os céus e a terra e foi estabelecida a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, o que é a Nova Jerusalém? É uma cidade física. Vamos ver, Gálatas capítulo 4, versículo 21. A partir do versículo 21 até o 26. Dizem-vos os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. E o que se entende por alegoria. Meu Deus, será que precisa eu explicar isso aqui? Que se entende por alegoria. Porque esses são os 2 concertos. 2 concertos. O da lei e o da graça. Da antiga aliança e da nova aliança. Olha só, os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerado filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai. Um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com os seus filhos, que agora, na época do escritor, na época de Paulo, que agora, aí os teólogos falam agora, século 21, vai ser, não vou falar, nem vou falar. Aí o versículo 26, vem a cacetada, vem a criptograça na orelha deles, olha. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Qual é a mãe de todos nós? Qual Jerusalém que João viu descer? É o estabelecimento da graça, da nova aliança, do novo concerto. Tem dificuldade, haters? Está com dificuldadezinha aí, haters? Pelo amor de Deus, haters. Vai mimir, filho. Vai mimir. Então, voltando para Mateus 24, versículo 35, o céu e a terra passarão. E passou, já tem quase 2000 anos.
Não é o céu e a terra física, até porque a Bíblia não se contradiz. Eclesiastes, número 1, verso 4, diz que a terra, essa terra física, permanece para sempre. Tá bom? Agora, vou chamar os haters. Vem, chega mais um pouquinho só. Só essa aqui, para vocês ficar acordados meditando, tá? Medita nessa aqui, tá bom? Vocês vão meditar, porque vocês merecem. Vocês vão meditar. Muito bem. Se é este céus e esta terra literalmente, significa dizer que os céus e a terra ainda não passou. Então vamos lá. Mateus capítulo 5. Vamos terminar com essa aqui. O versículo, ou os versículos 17 e o versículo 18, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Agora, olha o versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, até que os céus e a terra passem, até que a terra e os céus passem, vão ver, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ah, meu irmão, o texto está dizendo o seguinte, que até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tio, nem nadinha, nada podia se omitir da lei. Então, haters, se o céu e a terra ainda não passou, vocês são obrigados a cumprir toda a lei, os 613 preceitos. Um deles, Deuteronômio 21, do versículo 18 ao 21, diz que se um filho não respeita, não obedecia, era rebelde, tinha que ser levado para um determinado lugar e ser morto. Vocês andam fazendo isso aí? Vocês têm guardado o sábado? Tem? O Êxodo 35, verso 3 diz que nem fogo pode acender no dia de sábado. Vocês estão comendo comida fria, né, no dia de sábado, né? Fria, porque não pode acender fogo. Andar de carro não pode, porque quando você vira a chave tem centelhas de fogo. Você vai esquentar comida no micro-ondas? É um desrespeito com a lei, meu irmão. Porque naquela época não tinha micro-ondas, então abrange os micro-ondas. Não pode comer comida esquentada também não, meu irmão. Não. Você tem respeitado os 613 mandamentos? Pode parar. Parou. É sim ou não. Se vocês dizem que é este céu e esta terra, então não passou. Então vocês estão obrigados a cumprir todos os 613 da lei, seja qual for, até matar o filho. E aí? Nós em graça sabemos que os céus e a terra já passou, porque estava falando da antiga aliança. E no ano 30 e alguma coisa, na cruz, Jesus removeu espiritualmente aquela aliança. E no ano 70, Jesus, com a volta dele, removeu fisicamente, com a queda do templo, a antiga aliança. Assim, meu irmão, estamos em um novo céu, em uma nova terra, no reino de Deus. É assim que a Bíblia diz, é assim que eu creio. Até o próximo vídeo, com mais uma parte de Mateus capítulo 24. Eu quero mais uma vez dirigir você que tem me dado uma grande ajuda no canal Voz das Nações. Muito obrigado. Quero te agradecer. E aqui, ó, o meu abraço. Fui.